Quando a pastora Elane me fez esse convite, eu achei assim o máximo. Falar sobre Débora. Ela falou assim: pastora, não precisa falar sobre Débora não. Mas eu amo Débora. Eu amo falar sobre Débora, eu amo Débora. Né? A conferência das mães como Débora. Aí no capítulo 4, a servidão sobre Jabim, né, o rei de Canaã. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu o Senhor em mão de Jabim. Olha só, Deus, o Senhor, ele vendeu, tá? Em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora e Baraque. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Por enquanto, só até aqui, tá bom, amados? Podem tomar um assento. Quando eu peço, eu observo o povo, né? O povo estava totalmente meio confuso. Depois que Josué morreu, ficou sem direção, né? Por isso que precisamos deixar sucessores. Então, quando a gente deixa sucessores que pense como nós, né, as coisas começam a andar, continuam andando da mesma forma e até melhor. Mas Josué não deixou sucessores. Então, o que Deus fez? Levantou juízes sobre o povo para poder julgar o povo, aconselhar o povo, para poder fazer com que o povo entrasse dentro da retidão da palavra de Deus, continuasse firme na presença do Senhor. Mas o povo ia bem, daqui a pouco saía. Ia bem novamente, daqui a pouco pecava, começava a se prostituir com outros deuses, começava a adorar outros deuses, e assim por diante. E aí Deus permitia, quando fala aqui que Deus vendia, o Senhor vendia, é porque Deus permitia que esses homens, esses inimigos, esses reinos viessem sobre o povo de Deus para poder, né, abater, subjugar esse povo, para que eles pudessem se arrepender. Olha só como Deus amava esse povo, mas Deus nunca os abandonou, nunca os deixou. Pense bem, irmãos, Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar. Deus cuida da gente em todo o tempo, e toda hora, em todos os momentos da nossa vida. Uma vez eu estava assim, lendo Ezequiel, e aí eu comecei a ver, meu Deus, que povo rebelde, pastora. Que povo rebelde. E assim, teve um momento que eu cansei, porque eu me senti cansada de ler as mesmas coisas. Uma hora Deus livrava, daqui a pouco eles pecavam de novo, daqui a pouco Deus livrava. Deus já estava se sentindo cansado. E eu senti o cansaço de Deus. Assim, meu Deus, então por que o Senhor não matou logo todo mundo? Por que o Senhor não destruiu logo?
A gente pensa assim, logo na Arca de Noé, deixasse todo mundo sem vida mesmo e acabou. Aí o Espírito Santo veio até mim e falou ao meu coração. Ele falou assim: se eu matasse todo mundo, eu sentiria saudade de vocês. Um pai não mata um filho. Uma mãe não mata um filho. Por pior que seja, por mais desobediente que seja, pode ter a vida que for, mas um pai, uma mãe vai sempre amar um filho incondicionalmente. E Deus fez isso conosco. E Deus faz isso com o povo daquela época e faz isso conosco hoje. Ele não quer nos matar, Ele quer nos dar vida. E muita vida. Vida com saúde, com abundância, com alegria, com felicidade. Mesmo que este mundo traga momentos de tristeza para a nossa vida, mas quando nós experimentamos essa paz que excede a todo entendimento, nós entendemos que nós temos vida em abundância. Vai acima de qualquer pensamento, de qualquer proposta que o inimigo possa vir tentar contra nós. Porque nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos bem. Passa os problemas, passa as tribulações, mas nós sabemos que no final nós estamos no colo de Deus. Nós estamos nos braços de Deus, então nós não nos sentimos aflitos. Pelo contrário, nós nos sentimos amados, acolhidos, porque nós somos filhos. Aleluia! Então por que Deus destruiria a gente? Porque Deus teria prazer em destruir a nossa vida e nos afastar dele, pelo contrário. E aí, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a entender o amor de Deus, o chamego de Deus conosco, a ponto de enviar o seu próprio filho para morrer por nós. Para morrer, para nos resgatar. Porque sabia que se nós fôssemos para a cruz, a gente não mereceria. A gente ia morrer. O inimigo ia nos tomar. Porque ele teria toda a autoridade, a autorização de Deus para isso. Porque nós pecamos. Mas Jesus não. Jesus não pecou. E Jesus pôde ir para a cruz. Jesus pôde ir para a cruz, Jesus pôde morrer e Jesus pôde ressuscitar, porque sabia que só Ele podia abrir o livro, só Ele podia me resgatar, só Ele podia me curar, só Ele podia me transformar, só Ele podia me tirar do lamaçal do pecado. Então, quando eu penso e vejo Deus lutando com esse povo novamente, mas Deus estava sempre lutando, mas sempre dava um escape. Deus sempre vai te dar um escape, amados. Se você ama Deus, Deus sempre vai te dar um escape. O que Deus quer é que a gente se arrependa. O que Deus quer é que a gente reconheça que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos nem abrir a nossa boca. Porque tudo que a gente faz e tudo que a gente faz já está errado. Mas com Deus nós podemos todas as coisas. Ele é a nossa força. Ele nos levanta, Ele nos ergue. Todos os dias quando você acorda pela manhã, é porque o Espírito Santo falou: levanta, erga-te, vai, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, não temas, seja o que for que vier acontecer durante o dia, eu estou contigo. Ele é a nossa força, amados, isso é amor.
E Ele nos ama como pai, Ele nos ama como mãe, não importa, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso Deus e nós somos filhos. Eu amo isso. Eu amo isso. Então, quando Deus fala com Débora, gente, era uma mulher, como vocês já devem saber, já devem ter falado aqui, que não deveria nem ter voz, não deveria nem falar, não deveria ter nenhuma expressão naquela época, porque nem nome, a gente percebe que as mulheres nem nome tinham. E aí Deus dá a ela essa honra de colocar uma juíza mulher. Naquela época era assim, primeiro o homem, depois o filho do homem. Se não tivesse filho do homem, era um animal, depois a mulher comia. Era bem assim. E até hoje tem lugares que é assim. Não pasme. Porque o preconceito é muito grande, é por causa da cultura. Não vou nem dizer preconceito, porque eles nem sabem o que é isso. Mas é a cultura, né? Mas a palavra de Deus diz que ela era uma mulher casada. Era uma mulher que tinha uma família, era casada. Diz o nome do marido, Lapidote. Era profetisa e juíza. Mas o que mais me alegra na vida de Débora é que ela era uma mulher de atitude independente, da onde ela julgava, da onde ela exercia o seu ministério, independente disso, porque os homens geralmente ficavam às portas da cidade, porque ali era tipo uma prefeitura, em que ali eles organizavam as questões legais, políticas e guerra, né? Faziam estratégia, né? Armavam estratégias de guerra. Então era um lugar em que os homens tinham que ficar para poder conversar a respeito do povo, da cidade, o que ia ser feito e tudo mais. Então ali não era lugar para as mulheres ficarem, somente homens. Mas pelo que a gente percebe aqui, não tinha homens dignos que fizesse a vontade de Deus para orientar o povo de Deus. Não tinha homem digno nesse sentido de julgar, tá? De aconselhar. Tinha homens dignos, claro, mas não para essa função. Tanto é que Deus chama Débora. Deus, Ele ama as mulheres. Está pensando o quê? Né? Os homens, quando Jesus chamou os discípulos, teve que pegar no laço. As mulheres não, já foi atrás de Jesus. Não queria nem saber, né? É verdade. Cada um ele pegou no laço. Tô trabalhando. As mulheres não. E aí, Jesus? O senhor quer o quê? A gente está aqui para ajudar. E as mulheres iam. As mulheres faziam. Independente se Jesus tinha chamado ou não, o importante é que elas estavam fazendo para o bem dele, para o bem do ministério, para que o ministério cresça. E assim nós fazemos. Por isso que a igreja tem tantas mulheres, porque Jesus nem precisava chamar, elas se apresentavam. Por isso que os grupos das mulheres são maiores, não é? Não é? Jesus nem precisa chamar, o pastor nem precisa chamar, a pastora nem precisa chamar, elas já se apresentam. Por quê? Porque tem esse ímpeto de servir. Independente de onde você pode se encaixar, o importante é que você está ali para servir. E Débora também tinha o mesmo pensamento. O Senhor me chamou, então deixa eu procurar um cantinho aqui para mim, deixa eu ver, tá. Debaixo da palmeira tá bom. Gente, se quiser me encontrar, vai lá na palmeira. Aí foi chamado de Palmeiras de Débora. Acredito que tenha sido o pessoal que tenha colocado o nome, né? Que é uma referência.
Né? Onde eu encontro Débora? Juíza. Ah, tá. Profetisa. Ah, tá. Lá na palmeira de Débora. Debaixo da palmeira ela está lá. E para ela não diminuir em nada. Pelo contrário, ela estava fazendo a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus, não importa em que área nós estamos, amados. É para servir? Amém, glória a Deus. A vontade de Deus vai ser feita. O que Deus quer é nos encontrar à disposição dEle. Dispostos a servi-lo. Porque Deus encontra muita gente, mas poucos estão à disposição de Deus. Poucos estão. E Deus quer que a gente esteja à sua disposição. Porque nós podemos ficar à disposição de Deus. E aí, amados, quando eu vejo essa conversa entre Baraque e Débora, Deus fala com Débora. Débora, é o seguinte, a estratégia é essa. Porque eles temiam a Jabim, porque eram 900 carros. Ou seja, eram carros de guerra. Com certeza o exército de Israel não tinha carro. Ou se tinha poucos carros. Então já metia medo. Né? Foram 20 anos subjugando o povo, porque o povo tinha medo do exército do rei Jabim, rei dos cananeus. E aí eu imagino Baraque pensando isso. Olha só. Caramba. Deus me chamou mesmo? Tem certeza, Débora? Tá bom. Mas não vou sozinho, não. Você vai comigo. Pensa bem, gente. Como que um homem, um general de guerra, chama uma mulher que, né, não teria condições bélicas nenhuma de guerrear com ele? Mas o que tinha dentro dela, o que tinha nela, é que era forte. Queremos andar com pessoas que têm o Espírito de Deus, amados. Não queremos ir para batalhas com uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. Eu não ia querer. Por isso que quando a gente está enfrentando uma guerra, a gente chama logo quem para orar? Quem gosta de orar. Quem luta, quem guerreia, quem está ali à disposição para poder fazer, para lutar conosco, para guerrear conosco, para que a oração chegue aos ouvidos do Senhor e seja rapidamente respondida, se possível. Mas nós sempre procuramos pessoas que guerreiam, pessoas que estão ali dispostas a lutar conosco, que ora conosco, que guerreia conosco, que nos ama e quer nos ver vencedores. Então eu imaginei que Baraque fazia o quê? Ela que é a profetisa, ela que julga o povo. Se ela não for, eu não vou. Peraí, Débora, tudo bem, eu vou, mas você vai ter que ir comigo. Ela, tá bom, eu vou, mas tem um porém. A honra não vai ser sua. A honra vai ser de uma mulher. Para eles, na época, era uma ferida bem grande, né? Ao invés de cantar que Deus deu a vitória para Baraque, ela vai cantar depois que Deus deu a honra a Jael. Uma mulher que matou o seu maior inimigo. Então, amados, mas até chegar lá, vamos lá. O lugar onde estava não diminuía ela. Então, Israel estava sem rumo, né? E tudo mais. Qual o papel da mãe, né? Capacitada por Deus? Ela reconhece primeiro. Ela reconhece que a sua obrigação perante os filhos. Que é a sua obrigação orientá-los. Que é a sua obrigação educá-los. Que é a sua obrigação nutrir, preparar.
Então, quando nós, como mães, a gente entende muito bem isso. Que nós entendemos que nós é que preparamos e empurramos os nossos filhos para a vida. Mas empurramos eles preparados. Aí a gente assistiu aquele filme A Forja, muito bom, né? E eu gostei daquela frase que ele disse, que nós precisamos ser fonte. Ser fontes. Fonte para as pessoas, fonte para os nossos filhos. Sempre jorrar água. Tem gente que é dreno. Gente que só drena, só tira, só arranca. Pessoas que só quer e nunca dá. Essas pessoas a gente tem que se afastar um pouquinho delas, porque senão elas vão sugar tanto a gente. E depois ainda vai sair falando mal da gente, dizendo que a gente não tem mais para dar. Então eu prefiro ser fonte. Então o que você quer de mim? O que precisa de mim? Então é melhor nós sermos fonte. Dreno, a gente fica bem longe daqueles que só querem sugar de nós. E nós, como nossos filhos, nós somos a fonte deles. É daqui, é de você, é que saem os nutrientes, os bons conselhos, as boas orientações. É de nós. Porque nós amamos os nossos filhos e queremos o melhor. Às vezes eles não entendem isso, mas um dado momento eles vão entender. Aqui fala sobre Eunice e Lloyd, avó e mãe de Timóteo, que preparou ele até chegar nas mãos de Paulo. Chegou nas mãos de Paulo, ele se desenvolveu. Então a nossa função é essa: preparar os nossos filhos até um certo ponto. Vai chegar um momento em que eles vão se desenvolver sozinhos, vão ter pessoas ao lado deles que vão ajudá-los e vão capacitá-los para que eles possam crescer, se desenvolver, chegar aonde eles precisam chegar. Porque todos nós temos um propósito aqui na Terra. Imagina nós termos esse privilégio de conduzir uma pessoa que nós amamos e prepará-la. A mãe prepara os filhos para as batalhas. Somos nós, mães, pais, que preparam os filhos para a batalha. Pais também, tá, gente? Mas só que eu vou falar de mãe porque a gente está falando de mãe. Primeiro, precisa ser uma mulher, né? Nós precisamos ser mulheres de oração para poder ajudar na orientação e nas estratégias de batalhas para com os nossos filhos. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos levar os nossos filhos a Deus. Muitas vezes nós apresentamos os nossos filhos aqui. Dizemos para Deus: Deus, olha aqui os nossos filhos. Em contrapartida, muitas pessoas não levam os filhos a Deus. Não chegam perto dos filhos e digam: gente, agora vamos na casa do Senhor, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos adorar o Senhor. Você tem um ministério a seguir, Deus vai te honrar, Deus vai te usar. Muitas vezes deixamos de falar essa parte para os nossos filhos. E achamos que só Deus precisa conhecer os nossos filhos. Nossos filhos também precisam conhecer o nosso Deus. Eles precisam amar. Eu gostei muito da palavra da pastora, que os filhos não precisam, não são obrigados a vir para a casa do Senhor. E eu louvo a Deus, porque os meus filhos também não. Eu agradeço a Deus porque a Sara está aqui, a Tânia, eu até esqueci de falar, né? Que são as minhas intercessoras, minha filha, Sara, que eu nunca tive dificuldade de levá-los à casa do Senhor. Nunca. Durante a semana eu me lembro disso muito bem. Quando eles iam acordar cedo para ir para a escola, era uma dificuldade, aquela coisa. Mas quando eu dizia, no domingo, gente, vamos embora para a escola dominical, era incrível. Eles se levantavam como um relâmpago e se arrumavam, e se aprontavam para estar na casa do Senhor. E até hoje é assim.
Então eu louvo a Deus porque isso nós conseguimos chegar, nós conseguimos preparar, nós conseguimos fazer, mesmo com tantas dificuldades. Mas essa é a orientação, que nós precisamos orar pelos nossos filhos, jejuar pelos nossos filhos, né? Deus usa, né? Aqui Deus usa Débora para chamar a Baraque para a guerra, né? E ainda passa as estratégias que Deus havia dado para ela. Amados, é Deus que orienta as mães para cuidar dos filhos, para orientar os filhos nas estratégias de guerra que eles precisam ter e que vão ter todos os dias na vida deles. Todos os dias. E ela falou, olha, pega 10.000 homens lá da tribo de Naftali, de Zebulon, e vai para o campo. Quando chega lá, eu vou atrair Cícera para você, e você vai batalhar e tudo mais. Olha só, Deus já estava dando a orientação. Ele não ia chegar no campo e ia ficar como cego. O que eu vou fazer? Não. Deus já estava dando a orientação. Era só seguir. Era só seguir. 2. Mãe sabe o que fazer, mas não toma a frente dos filhos. Apesar de Débora ser juíza, ela não toma a frente de Baraque. Porque, primeiro, ele era um general. Então, como ela poderia guerrear no lugar dele? Amados, nós preparamos nossos filhos para a guerra para ir para a guerra. Não para lutarmos por eles. Ela só exercia influência, ajudando a se preparar para a guerra. Deus já havia dado a estratégia. A mulher sábia aponta o caminho, né? Assim como Maria, quando o vinho acabou, ela falou para Jesus, Jesus, acabou o vinho. Jesus falou assim, mulher, o que tenho eu contigo? Não é a minha hora, e assim por diante. Aí ela virou e falou assim, ela virou para o servente e falou assim, olha só, fazei tudo que ele disser. Tudo que ele mandar, vocês fazem. Ou seja, ela sabia que aquele momento ela já não podia ultrapassar aquele limite. O filho já tinha crescido. O filho já não era aquele bebê em que ela podia mandar e comandar. A partir daquele momento, eles começavam uma nova vida ministerial. Chegou a hora dele servir ao pai. Afinal de contas, ela o preparou a vida inteira para servir o pai. Amém, amados? E aquele momento em que ela orienta os seus servos, amado, nos dá essa lição, que há momentos na vida dos nossos filhos que a gente não vai poder ir além. O meu filho casou agora em julho, e tem certas coisas que a gente quer falar. Ai, meu Deus, eu vou falar. Mas eu fico calada. Porque eu sei que se eu falar, eu posso ferir a minha nora. Ele está acostumado comigo, mas ela não está. Ele está acostumado com o jeito que nós fazemos na nossa casa, mas ela não está. Então ela vai colocar o jeito dela. Não o jeito que eu acho que tem que ser. É o jeito dela. E por que eu falaria? Para prejudicar a nossa amizade? Pelo contrário, eu vou apoiar ela até o fim. Você está certa. Não tem problema, deixa isso aí mesmo, você está certa. Se ele quiser tirar, você pode brigar. Não, você está certa. É claro que eu vou apoiar ela. É ela que vai trazer ele para mim novamente. Se eu não apoio a minha nora, ela vai se afastá-lo de mim e vai se afastar de mim. Mas eu não quero isso. Então, até onde eu ensinei, ele aprendeu. A partir do momento em que ele tomou as próprias decisões, ele casou-se, tem a sua própria família, eu já fico calada.
não tem mais o que eu dizer. Porque eu tenho certeza quem foi que eu criei. Eu tenho certeza que eu criei um bom homem. Eu sei, porque eu sei que ele é um bom homem. Porque eu sempre falei com Deus, Deus, eu quero casar com um bom homem. Se eu casei com um bom homem, o meu filho se tornou um bom homem. Amados, jovens, adolescentes, ora a Deus e peça para Deus, Senhor, me dê um bom homem. Um homem que respeite mulher. Um homem que cuida da mulher. Um homem que conhece o seu papel dentro de um casamento, dentro de uma relação, dentro de uma família. Amados, e eu vejo João Gabriel seguir o mesmo passo do pastor. Em certas atitudes eu falo assim, meu Deus, é igualzinho. Tal pai, tal filho. Mas é porque ele seguiu os passos do pai. Ele foi orientado. Dali em diante eu não posso falar mais nada. Eu já dei a minha contribuição. Já fiz o que eu tinha que fazer. Amém? Glória a Deus. E assim Maria também. Terceiro, às vezes é necessário pegar o filho pelas mãos e levá-lo para o campo de batalha. Baraque disse que não iria sem Débora para a guerra. Ir ao campo de batalha não significa que você tem que lutar as batalhas dos seus filhos. Ela só foi até um certo ponto. Quando chegou no Monte Tabor, quando ele viu Cícera e seus carros, ele desceu juntamente com os 10.000 homens e Débora ficou lá no monte. Há momentos na nossa vida que a gente só tem que levar os nossos filhos. A gente já sabe quem são os nossos filhos. Já sabe que é a batalha que ele precisa guerrear. Só leva ele até o campo de batalha. Só. Porque lá ele vai guerrear sozinho. E ele vai crescer. Ele vai conquistar. A única coisa que ele quer é que a gente o apoie. E foi isso que Débora fez. O apoiou. Entrou no campo de batalha com ele, mas não guerreou a guerra dele. Não guerreia a guerra dos seus filhos. Eles não precisam. Eu me lembro que quando eu arrumei um emprego, meu primeiro emprego lá na cidade, era até lá na Cinelândia, eu não sabia andar de metrô na época. E aí meu pai foi comigo, falou assim, Thelma, eu vou te levar até lá. Vou te ensinar como pegar o metrô e voltar, pegar o trem na Central e voltar para casa. Eu morava em Engenheiro Pedreira. Falei assim, tá bom. Ele só foi uma vez comigo. Ele só foi uma vez no meu campo de batalha. Mas não foi ele que guerreou. Não foi ele que batalhou as minhas guerras. Fui eu. Eu aprendi. E aí eu passei sozinha. E depois que eu tive filhos, eu ensinei os meus filhos. E assim por diante, amados. Porque cada um tem que ter a sua batalha. As suas guerras. Não adianta a gente dizer que nós temos que lutar as batalhas dos nossos filhos, porque senão os nossos filhos nunca vão aprender. E Baraque, ele lutou a guerra dele. Às vezes são em pequenas coisas que nós precisamos ir até o campo de batalha, nós precisamos sim incentivá-los, nós precisamos elogiá-los, nós precisamos, se tiver de pagar um curso, a gente paga um curso, a gente faz a nossa parte, porque com certeza eles vão fazer a deles. Mas se a gente não prepara eles para o campo de batalha, amados, eles vão chegar lá no campo de batalha e vão se perder. Eles não vão saber o que fazer. Vamos trazer para a prática. Muitas vezes as meninas aí estão querendo casar, não tá? Quem quer casar aí? Todo mundo quer. Não tem mulher que não queira casar, não existe. Toda mulher quer casar. E elas estão certas. Você sabe fazer uma comida? Você sabe arrumar uma casa?
Você sabe lavar uma roupa? Aprenda. Se você não sabe, aprenda. Lembre-se de uma coisa: mesmo as princesas, elas sabem fazer, porque elas têm que mandar. Mesmo o rico, ele sabe fazer, porque se a pessoa que for trabalhar para ele fizer, de qualquer maneira, eles vão saber. Então nós precisamos aprender, mesmo que amanhã você tenha empregada. Sabe o que vai acontecer se você não souber? A empregada vai passar um pano, meia boca, vai passar uma paninha aqui, olha, já acabei. E você vai acreditar. Em vez de jogar uma água sanitária lá no vaso e tal, ela vai simplesmente dizer, já acabei. E você vai acreditar. Porque você não aprendeu a batalhar, a guerrear a sua guerra. Vamos aprender, amados? Vamos aprender. E são nessas pequenas coisas que muitas vezes nós achamos que são coisas bobas. Um dia eu aprendo. Não aprende, não. Se você não fizer, você não aprende. Você só aprende se fizer. Bom, amados, a nossa presença fortalece eles. E foi isso que aconteceu com Baraque. A presença de Débora o fortaleceu. E a profecia que Deus havia dado para ela trouxe para ele um ânimo, uma força, que ele chamou todos aqueles homens para a sua batalha. E eles conseguiram vencer. Anime seus filhos. Anime as pessoas que estão ao seu redor. Anime. Muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos mesmo. Eu me lembro quando a gente era pequena e que a gente estava indo na igreja. Cada vez que eu ia na casa da Lúcia, da nossa mãe na fé, nós nos fortalecíamos. Porque nós muitas vezes nos sentimos fracas, porque nossos pais não eram crentes. Então as coisas que se faziam eram de pessoas não crentes. E a gente já estava a ponto de desanimar. De repente a Lúcia vinha, não. Tenham calma. Não é assim. Eu vou ensinar vocês como proceder. São fontes que sempre nos levavam para cima, sempre nos elevava o nosso ânimo, a nossa força, fortalecia a nossa fé. E aí a gente foi permanecendo. Aí é mesmo, vamos continuar, Tânia, vamos continuar, Thelma, vamos continuar. E a gente continuava, e de repente vinha um outro abatimento, de repente ela vinha novamente e falava e nos aconselhava. Nós precisamos de pessoas assim perto da gente, que estejam ao nosso lado, confiando que nós podemos fazer. Eu me lembro quando a Sara apresentou o TCC dela, eu tinha até um atendimento, e eu perguntei, Sara, pode ir alguém? Ela falou assim, pode, mãe, a senhora quiser ir? Aí eu pedi para a pessoa, eu te atendo amanhã. E eu fui. E ela ficou tão feliz, tão alegre. E eu fiquei tão orgulhosa, porque o nosso trabalho está ali perante eles. É o resultado do nosso trabalho. Por isso que vale a pena. Aí Baraque não entendeu que a luta não era dele. Por isso que ele rejeitou em primeiro momento e só queria ir com Débora. Amados, se Deus permitiu que você passasse por isso, Ele vai contigo. Ele não entendeu que a luta não era dele, a luta era de Deus. Deus já tinha dado a vitória, ele só não percebeu. Olha só, ele só não percebeu. Olha, vai lá, porque eu vou atrair Cícera. Olha, Deus falando para ele, para Débora, para falar com ele. Eu vou atrair Cícera. Manda ele ir com 10.000 que eu vou dar vitória. Olha só, Deus já tinha falado que ia dar vitória. Às vezes a gente fica meio assim mesmo, meio atrapalhadinho.
Deus está dizendo, olha, vai porque eu estou contigo. E às vezes a gente ainda fica preocupado se realmente Deus está no negócio. Se Deus mandou, vai. Se Deus mandou, Ele vai fazer, Ele já fez. A obra é dele. E se a obra é dele, meu filho, não tem ninguém que tire isso de você. Não tem ninguém. Por maior que seja o inimigo, por mais carro que eles tenham, Deus é maior e Ele já te deu a vitória. E ele não entendeu isso. E por falta dessa fé, muitas vezes a gente dá mole mesmo, né? Deus quer dar pra gente a vitória. Mas a gente duvida, a fé vai lá embaixo, a gente desanima. Deus fala assim, é sua. Você vai? Eu vou ver. Mas é sua. O emprego é seu. A faculdade é sua. O namorado é seu. A namorada é sua. Mas será que vai gostar de mim? Foi isso que Baraque fez, amados. Duvidou da palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus. E aí Deus falou assim, Então tá bom. Eu te dou até a vitória, mas a honra não vai ser sua. Às vezes Deus nos dá a vitória, mas quem fez com que Deus trouxesse a vitória para nós já vai ser outra pessoa. Quem vai derrotar o nosso inimigo de verdade vai ser outra pessoa. Porque muitas vezes nós não acreditamos naquilo que Deus tem dado nas nossas mãos para fazer. Então, por tudo que Deus colocar nas suas mãos para fazer, faça. O seu irmão tem outro ministério. Você tem um ministério único. Deus dá a cada um do jeito dele. Mas muitas vezes a gente quer atribuir a outras pessoas. E aí a gente perde a oportunidade. E quem deveria matar Cícera era ele. Mas Deus dá na mão de uma mulher. Para envergonhar mais ainda ele. Tá? Porque poderia ser na mão de um homem. Mas Deus fala assim, eu vou dar na mão de uma mulher só por causa disso. Eu já dei a vitória, mas ele não confiou. Para encerrar, o papel dos pais é preparar os filhos para uma possível derrota. Cícera, o comandante do exército dos cananeus, achou que estava livre, da derrota, porque ele saiu correndo, achou que podia se esconder. Aí Jael, que é a mulher de Hebe, chama ele para dentro da tenda. Se vem aqui. E aí ele vai. E ela falou assim, eu vou te cobrir. Eu vou colocar um cobertor sobre você. E aí ele se sentiu confiante. Ele se sentiu que realmente aquela pessoa estava protegendo ele, estava do lado dele, até mesmo porque o marido dela não tinha nenhum problema com o rei Jabim. E aí ele continuou confiando naquela mulher. Deita aqui. Ele falou assim, eu só quero um pouquinho de água. Falou assim, não, eu vou te dar um leite. Quem já tomou leite morno aí para dormir? Pelo menos a nossa mãe dava pra gente. Aí que a gente descobriu que era pra gente dormir cedo. Porque dá sono. E ele já estava cansado da batalha, ele já estava cansado da guerra. E a Bíblia fala que ele ainda tomou o leitinho. Imagino que ele deve ter pensado, poxa vida, ela me trata como a minha mãe me trata. E a confiança dele foi total. Falou assim, olha, só vigia a porta aí porque eu vou dormir um pouco. A Bíblia fala que ele dormiu profundamente. E ela teve a oportunidade de matá-lo.
Muitas vezes, amados, a gente está tão confiante diante de uma provável vitória que a gente já não ora mais, a gente já não vigia mais, a gente já acha que é daquele jeito que nós estamos vivendo, que está agradando a Deus. Aí vem o inimigo com capa de bondade e tira o nosso chão, nos apunhala. Estou dizendo que ela foi usada por Deus, mas essa é a nossa vida quando nós não estamos em vigilância total. E ele não poderia imaginar que ali tinha uma mulher que poderia derrotá-lo. Ele era tão autoconfiante que ele achou que estava livre, mas não estava. E aquela mulher matou ele. E foi uma vergonha, porque ele foi morto por uma mulher. Imagina um guerreiro e a fama dele saber que foi morto por uma mulher. Oh, amados, nós precisamos, não podemos baixar a guarda. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles têm que ter responsabilidades. Muitas vezes os pais não podem nem dizer não para os filhos, porque os filhos não aceitam. Tem que aceitar, porque a vida, ela foi feita de não. A vida é feita de não. Quando Jesus estava lá no jardim de Getsêmani, Jesus falou para Deus: Deus, passa de mim esse cálice. E Deus falou assim: não, mas faça a tua vontade. Deus falou assim: então eu vou fazer a minha vontade. Eu não vou passar. Você vai ter que passar por isso. Então, às vezes nós levamos o nosso não justamente para crescermos, para entender que a vida, ela é difícil, ela é dura, ela não é fácil. Na casa de papai e de mamãe é muito bom, mas na vida ela nos crucifica, ela nos mata, ela nos trucida até aprendermos. E olha que dói muito. Por isso que precisamos estar sempre preparados para saber tudo que a vida nos trouxer. Nós sabemos que nós temos um apoio, nós temos a família que pode nos ajudar, nós temos um Deus Todo-Poderoso que cuida da gente, e nós temos pessoas que são verdadeiras fontes que podem nos ajudar. Nunca pense que você está sozinho, porque Cícera achou que estava sozinho. Nunca pense que você está sozinho. Deus está sempre com você. Conclusão: ouça a voz de Deus para orientar os seus filhos. Devemos reconhecer como mães que tudo que nós podemos fazer, nós vamos fazer pelos filhos. E nós vamos ter um limite. E vai ter um momento em que a gente só vai poder orar por eles. Só isso. Mesmo Débora não aparecendo na galeria dos heróis da fé, amados, em Hebreus, ela é lembrada como heroína. Quem está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:32, é Baraque. Mas sabe o que isso eu aprendo com isso? Eu aprendo que isso nos mostra que a recompensa dos pais é ver os filhos sendo honrados. É isso que eu aprendo. O nome de Débora não estava lá, mas de Baraque estava. Significa que nós queremos que os nossos filhos estejam lá no lugar de honra. Eles conquistando as suas próprias guerras, nas suas próprias batalhas, possam conquistar as suas vitórias. E nós vamos estar lá de pé para aplaudi-los,
para estar apoiando eles e para dizer: valeu a pena lutar. Valeu a pena levá-los para o campo de batalha. Valeu a pena cuidar. Valeu a pena aconselhar, nutrir, orientar, nortear. Valeu a pena dizer não. Porque o campo de batalha deles, eles venceram no campo de batalha deles. E agora, o nome deles estão lá na galeria dos heróis da fé. Espiritualmente, os nossos filhos, eles são mais do que vencedores. Então é isso que os pais olham e vê: puxa vida, que bom, meu filho venceu. Nós nos sentimos vencedores, porque eles venceram. Então, quando eu vejo essa honra de Deus na vida de Baraque, eu vejo que mesmo ele passando por tudo aquilo, mesmo que a fé dele tenha esmorecido por algum momento, Deus ainda o honrou, porque ele obedeceu. Obedeça, faça a sua parte, que Deus vai te honrar. Aí a mãe de Cícera já contava com a vitória do filho, amados, e esperava ansiosamente pela vinda dele. A vida nos leva a dois extremos. Primeiro, a mãe de Israel, que era Débora, cantava, glorificava, adorava a Deus lá no capítulo 5, enquanto que a mãe de Cícera esperava para receber a pior notícia da sua vida. O filho dela estava morto. Mas quando nós seguimos as orientações de Deus, nós podemos dizer: o meu filho alcançou a honra e nós fomos recompensados pelas batalhas que nós levamos eles para batalhar. Não deixe os seus filhos em casa ociosos. Não deixe. Coloque os seus filhos para estudar. Coloque os seus filhos para trabalhar. Faça deles homens e mulheres valentes, porque só assim eles poderão conquistar grandes honras. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.